Já imaginou que a vida poderia te surpreender de uma forma tão inesperada, a ponto de fazer você questionar tudo o que pensava sobre o amor e o tempo? E se, em um simples evento cotidiano, você se deparasse com alguém do passado, alguém que havia deixado uma marca tão forte em sua vida, mas que o destino havia afastado de maneira cruel? Agora, imagine que essa pessoa, em vez de ser apenas uma lembrança distante, volta com a força de um amor não vivido, despertando sentimentos que você jamais imaginou ainda ter. Será que podemos, aos 65 anos, nos permitir viver um novo amor, mesmo depois de tantas perdas? E, acima de tudo, será que quando a vida parece estar finalmente tranquila, o destino pode trazer um novo capítulo para nos desafiar a recomeçar? A resposta é simples. Nunca é tarde demais para amar. O amor pode surgir nas situações mais inesperadas, sem avisar. E, às vezes, os melhores momentos da nossa vida começam quando achamos que eles já ficaram para trás. Se você está tão curioso quanto eu para ver o que vai acontecer com Maria e João, já aproveita e se inscreve no canal. Não se esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhum momento dessa história incrível. E, me conta, de onde você está assistindo? Adoro saber de onde meus amigos estão acompanhando essas histórias emocionantes. Maria sempre acreditou que o amor para ela já havia ficado para trás. Ela havia sido casada por 40 anos com Eduardo, seu grande amor. Juntos, criaram filhos, construíram uma vida tranquila, até que a morte dele a deixou sozinha, aos 62 anos. Maria se concentrou em sua vida profissional e em seus filhos, tentando preencher o vazio da solidão, mas sem jamais imaginar que a felicidade de novo poderia ser algo possível. Afinal, ela já tinha vivido o seu grande amor. Após alguns anos de luto, Maria decidiu mudar de ares. Gramado, com suas ruas charmosas e clima ameno, parecia ser o lugar perfeito para começar uma nova fase. Não sabia exatamente o que procurava, mas sabia que precisava de algo mais, algo que a fizesse se sentir viva novamente. Foi então que, ao decidir participar de um evento comunitário para ajudar na organização do Natal Luz, algo inesperado aconteceu. Naquele evento, enquanto Maria arrumava as decorações, ela foi surpreendida por uma figura familiar. João, um antigo namorado de sua juventude, apareceu como voluntário, ajudando na montagem das iluminações de Natal. Ela o olhou, hesitante, e logo as memórias do passado começaram a invadir sua mente. João, que ela nunca mais tinha visto, estava diante dela como se o tempo não tivesse passado. Ele também a reconheceu imediatamente. Seus olhos se encontraram, e por um breve momento, o tempo pareceu desacelerar. As rugas e os cabelos grisalhos de ambos não conseguiram esconder o que ainda restava entre eles. Uma conexão profunda, que nunca foi completamente apagada, mesmo após tantos anos. João sorriu gentilmente, um sorriso que era ao mesmo tempo familiar e reconfortante. Era impossível negar o quanto a vida havia mudado para ambos. Mas o sentimento que surgia naquele momento não tinha nada a ver com o que Maria imaginava que fosse possível sentir novamente. Maria, quanto tempo... Nunca pensei que te encontraria aqui em Gramado, disse João com sua voz suave, mas cheia de uma nostalgia que ela mesma compartilhava. Maria não sabia como reagir. A vida havia sido tão dura nos últimos anos, e agora ela se via diante de alguém que, em uma época de sua vida, foi importante e especial. Mas ela também sabia que havia mudado, e João também. O que ela não sabia era que esse reencontro, simples à primeira vista, iria desafiá-la a abrir seu coração para um novo começo. Ela tentou sorrir, mas o sentimento de surpresa e confusão dominava seus pensamentos. Nunca imaginei que fosse te ver de novo, João. Você está bem? Ela perguntou, tentando esconder o turbilhão emocional que começava a crescer dentro de si. João deu um passo à frente, ainda com um sorriso amigável, mas seus olhos carregavam algo mais profundo. Eles estavam ali, naquele momento, como se o tempo não tivesse passado. O que ele estava sentindo, Maria não sabia dizer, mas podia perceber que a presença dele havia despertado algo que ela não sabia mais que existia dentro de si mesma. Estou bem, sim. E você, Maria? Como a vida tem te tratado? Perguntou ele com um tom mais suave, como se estivesse tentando não invadir seus pensamentos. A conversa continuou,
mas era clara a tensão no ar. Maria não sabia se estava preparada para abrir seu coração novamente para alguém, especialmente para alguém de seu passado. Mas ao mesmo tempo, havia algo inesperado e reconfortante em estar diante dele, em sentir-se novamente importante aos olhos de alguém, mesmo que o tempo tivesse feito seu papel de separá-los. A conversa passou de simples trocas de palavras para memórias compartilhadas. Eles falaram sobre os tempos passados, as famílias, as dificuldades, as perdas, e logo o ritmo do evento comunitário foi esquecido. Maria, a princípio cautelosa, começou a perceber que João ainda possuía a mesma gentileza e calma que a haviam atraído quando jovens. No entanto, a realidade se impôs rapidamente. Maria se lembrou das dúvidas que tinha sobre se permitir sentir de novo. Ela não queria se expor à dor de um amor que poderia acabar de novo. Mas, ao olhar para João, ela não sentiu medo. Ela sentiu algo mais. Algo que a deixou desconcertada, mas também esperançosa. Uma chama que estava apagada, mas que ainda existia, talvez esperando o momento certo para se reacender. João, por sua vez, estava claramente tocado por aquele reencontro. Ele sabia que Maria tinha mudado, assim como ele também havia mudado. Mas o que ele não podia negar era a emoção que surgia a cada palavra trocada. Ele não sabia o que o futuro traria, mas, naquele momento, ele se sentia mais vivo do que nos últimos anos. Eles se despediram no final do evento, mas aquele encontro não foi apenas um simples olá do passado. Era o começo de algo novo, algo que nenhum dos dois havia planejado, mas que, ao mesmo tempo, parecia predestinado. O inverno em Gramado parecia mais frio do que nunca, mas Maria se sentia estranhamente aquecida desde aquele encontro com João. O calor não vinha das altas temperaturas do ar, mas de algo mais profundo, algo que ela não conseguia entender completamente. Ela se levantou naquela manhã com o coração inquieto, mas ao mesmo tempo havia uma sensação nova, uma expectativa, uma curiosidade sobre o que o futuro poderia trazer. Após o evento de Natal, Maria e João continuaram a se ver com mais frequência, sempre em encontros casuais, trocando palavras suaves enquanto caminhavam pelas ruas cobertas de neve e pelos espaços tranquilos da cidade. Os olhares entre eles se tornavam cada vez mais longos, as conversas mais intensas, e Maria não podia negar a sensação de que o passado estava voltando para ela de uma forma que jamais poderia ter imaginado. O reencontro, que inicialmente parecia um simples acaso, estava se tornando um elo de emoções que ela pensava ter deixado para trás. Cada encontro com João fazia com que ela revisse o que havia sido a sua vida até então. Como poderia negar que o amor que ela sentia por ele, mesmo após tanto tempo, era genuíno? Naquela tarde, João a convidou para um passeio pelo centro da cidade. Gramado estava no auge de sua beleza durante o Natal, com luzes cintilando por toda parte. Mas Maria não estava mais tão preocupada com as festividades. Ela estava mais focada no que acontecia dentro de si, uma sensação crescente de que esse novo capítulo não se tratava apenas de um reencontro, mas de algo muito mais profundo. Eu queria te mostrar um lugar especial em Gramado. João disse, seu tom suave e seguro, com aquele sorriso tranquilo que sempre a fazia se sentir mais em paz. Pode me acompanhar? Maria olhou para ele, hesitante, mas algo dentro dela a impulsionou a aceitar. Claro, eu adoraria. Eles caminharam por ruas cobertas por folhas secas, e ao longe, Maria viu uma pequena praça iluminada. João a conduziu até um banco de madeira, onde o vento gelado cortava o ar, mas a luz suave das lâmpadas cria um cenário acolhedor ao redor deles. Ela se sentou ao lado dele, e o silêncio se fez por alguns instantes, apenas interrompido pelos sons suaves da cidade. Quando éramos jovens, costumávamos nos sentar aqui no inverno, João comentou, com um sorriso melancólico. Você lembra? Maria olhou para ele, e o tempo parecia ter voltado. Ela se lembrou das tardes longas que passava com ele, rindo, conversando sobre seus sonhos, os planos para o futuro que pareciam tão distantes, como se o amor de juventude fosse eterno e imparável. Mas o tempo, claro, tinha outro plano. A vida aconteceu. Eles se separaram,
cada um seguindo seu caminho, ambos com histórias diferentes, mas com um amor que jamais desapareceu completamente. Eu lembro, João. Maria respondeu suavemente, olhando ao redor, sentindo o peso da memória envolvê-la. Eu costumava vir aqui e pensar no futuro, nos nossos sonhos, mas a vida nos afastou. João a olhou com uma intensidade silenciosa, como se as palavras não fossem necessárias. Ele sabia o que ela queria dizer, e ela também sabia que ele entendia suas emoções. O que mais importava naquele momento era o que ambos estavam sentindo, agora, no presente. Às vezes a vida toma rumos inesperados, não é? João comentou com uma leve tristeza na voz. Eu nunca imaginei que fosse te reencontrar assim, Maria, depois de tanto tempo. Mas o que sinto por você nunca se apagou. Maria sentiu uma onda de emoções a invadir. O que ele estava dizendo a fazia voltar ao passado, a tudo o que ela tinha deixado para trás. Ela se lembrou de como ele a fazia sorrir e sentir-se viva, como ele sabia exatamente quando ela estava triste, e de como ele sempre foi uma presença constante durante a juventude dela. Agora, ele estava ali novamente, trazendo de volta um sentimento genuíno que Maria temia há tanto tempo. Eu também nunca te esqueci, João. Maria disse, sem hesitar. Mas a vida foi complicada, e eu nunca pensei que esse reencontro fosse acontecer. Os dois se olharam por um momento, e Maria percebeu que, apesar de tudo o que tinham vivido, o sentimento entre eles não havia desaparecido. Havia algo intenso e real que unia suas almas, algo que o tempo não podia apagar. João, com um leve sorriso, pegou a mão dela, e Maria sentiu uma ligação inexplicável entre eles. A proximidade deles parecia dar a sensação de que nada havia mudado, e ao mesmo tempo, tudo estava diferente. Ambos haviam mudado, mas o que sentiam ainda era autêntico. E naquele momento, Maria percebeu que talvez o tempo não fosse inimigo do amor. Talvez fosse apenas uma outra forma de amadurecimento. Eu sei que estamos em um ponto diferente das nossas vidas, Maria. João disse com voz suave. Mas o que estou sentindo por você agora é tão forte quanto foi quando éramos jovens. E eu preciso que você saiba disso. Não importa o que a vida nos trouxe, eu gostaria de ver onde isso pode nos levar. Maria olhou para João, e no fundo de seus olhos, ela viu a verdade do que ele estava dizendo. Não era uma proposta de recomeço apenas para o amor, mas para uma segunda chance de ser feliz, independentemente de qualquer coisa que tenha acontecido antes. Eu também gostaria de saber, João. Maria respondeu com uma voz firme, mas cheia de emoção. Mas tenho medo. O que será que as pessoas vão pensar? O que será que minha família diria? João segurou mais firmemente sua mão, e a confiança que ele transmitia parecia preencher os espaços vazios de Maria. Ele não sabia as respostas para suas dúvidas, mas ele sabia o que sentia. E naquele momento, isso parecia ser o suficiente. Maria, o que importa é o que nós sentimos, não o que os outros pensam, João disse com firmeza. Se podemos juntos ser felizes, isso é o que realmente importa. O amor nunca tem idade, nunca tem limite. Não vamos deixar o medo nos afastar do que realmente importa. Maria, ao olhar para ele, sentiu o peso de suas palavras. O medo de ser julgada, de não estar à altura daquilo que os outros esperavam dela, estava presente. Mas ao mesmo tempo, ela sentia que, com João, poderia se permitir ser verdadeira. Eles haviam vivido juntos na juventude, mas agora estavam tendo uma nova chance, um novo começo, onde poderiam escrever sua própria história. Ela olhou para ele e, com um leve sorriso, segurou sua mão com mais força. Eu não sei o que o futuro nos reserva, João, mas eu quero descobrir isso com você. Após o emocionante encontro naquela praça iluminada, Maria e João se afastaram com a sensação de que o destino havia lhes oferecido uma segunda chance. O inverno em Gramado continuava firme, com as ruas iluminadas pelas luzes do Natal, criando uma atmosfera acolhedora, mas ao mesmo tempo repleta de desafios internos. Ambos sabiam que a vida havia dado um grande giro, mas o que seria do futuro deles? Como poderiam se permitir viver um amor genuíno, sem as pressões e as dúvidas que a idade traz? Maria se sentiu inquieta durante a noite. Ela não sabia como se sentir diante de tudo aquilo. O reencontro com João
Seus sentimentos crescentes e as emoções reprimidas pareciam finalmente se libertar, mas ela não conseguia deixar de se perguntar se era realista acreditar em algo tão profundo, tão repentino. Na manhã seguinte, ela estava sentada à mesa de café, os olhos fixos em uma foto de Eduardo, seu falecido marido. Ele sempre fora seu ponto de segurança, seu companheiro de vida. Maria se perguntava se seria possível substituir um amor que ela acreditava ser o único verdadeiro. Mas a vida tinha mostrado que ela ainda era capaz de sentir, de redescobrir os sentimentos de juventude. Será que ela estava se permitindo viver algo novo, ou apenas buscando preencher o vazio que a perda de Eduardo havia deixado? A dúvida consumia sua mente enquanto o telefone tocava. Era sua filha, Ana, com quem Maria havia conversado poucas vezes sobre o que sentia por João. A conversa com Ana sempre parecia cheia de preocupações. Maria sabia que ela não aprovava o relacionamento, achando-o precipitado, considerando a idade de ambos e a sociedade conservadora que ainda se apegava a normas antigas sobre o que é apropriado na terceira idade. Mãe, você precisa me dizer o que está acontecendo. Eu entendo que você quer ser feliz, mas não quero ver você se machucar novamente. Ana disse, sua voz cheia de uma preocupação genuína. E se João não for o que você precisa, o que as pessoas vão pensar? Aquelas palavras cutucaram uma dor silenciosa em Maria. Ela sempre foi forte para lidar com as expectativas dos outros, mas agora, com João, ela sentia que estava sendo colocada em uma posição vulnerável. Ela queria tanto viver esse momento de felicidade com ele, mas ao mesmo tempo não conseguia ignorar as preocupações de sua filha e o olhar julgador da sociedade. Ana, você não entende. Não se trata de João ou de qualquer outra coisa. Eu não posso simplesmente ignorar o que eu estou sentindo. Maria respondeu, a voz trêmula de emoção. Eu sei que você quer me proteger, mas a vida é feita de escolhas, e eu estou fazendo a minha. A filha de Maria, que sempre foi muito protetora, permaneceu em silêncio do outro lado da linha, e Maria soube que essa conversa ainda teria muito a se desenrolar. Mas naquele momento ela sabia que, não importa o que a sociedade ou sua filha pensassem, ela precisava seguir seu coração. O medo que sentia não era apenas da reação dos outros, mas também de abrir-se de novo para o amor, de permitir-se ser vulnerável outra vez. Após a conversa com Ana, Maria se levantou e foi até a janela de sua sala, olhando para as montanhas cobertas de neve ao longe. A visão de Gramado com suas ruas tranquilas e arquitetura europeia parecia dar-lhe um pouco de paz. Ela sabia que o que estava sentindo por João era genuíno, mas não podia ignorar as inseguranças que surgiam dentro dela. Enquanto isso, João também estava em seu próprio processo de reflexão. Ele sabia que, em sua idade, a vida parecia mais curta, mas ele ainda acreditava que o amor era o que valia a pena. Não era a primeira vez que ele se apaixonava, mas a intensidade que sentia por Maria era algo que ele não conseguia explicar. Quando se reencontraram, ele sentiu que havia encontrado alguém que realmente entendia suas dores, seus medos e suas alegrias. Mas, ao mesmo tempo, João também sentia o peso da decisão. Como poderia, aos 68 anos, arriscar-se a envolver novamente, quando o passado e as dores da vida pareciam ter colocado um ponto final tão claro nas suas expectativas? Renovando seus próprios sentimentos, João se perguntava se Maria seria a mulher certa para ele agora, ou se estavam apenas se iludindo. Ele se sentia vulnerável, um homem simples, com o peso de uma vida de trabalho duro e experiências que o haviam moldado. Não tinha o que oferecer a ela, além de um coração aberto e uma vida já vivida. Em uma tarde chuvosa, João decidiu ligar para Maria. Ele sentia que precisava, antes de qualquer coisa, ter uma conversa honesta e aberta com ela sobre o que ambos estavam sentindo. Maria, precisamos conversar. João disse, a voz séria, mas cheia de emoção. Eu sei que tudo está acontecendo rápido demais, e eu não quero que você se sinta pressionada a fazer algo que não quer. Eu também tenho minhas dúvidas, minhas inseguranças sobre tudo isso. A vida nos deu muitos desafios, e não sei se sou a pessoa certa para te fazer feliz, mas queria saber o que você está sentindo. Maria, ao ouvir as palavras de João, sentiu um calafrio de insegurança percorrer sua espinha.
Era exatamente o que ela sentia, e ouvir isso de João fez com que ela se sentisse compreendida. Ela suspirou, segurou o telefone com mais força e finalmente se permitiu falar de suas inseguranças. Eu me sinto confusa, João. Não sei se estou fazendo isso pela razão certa. Eu tenho medo de abrir meu coração para alguém novamente. Medo do que isso pode significar. Medo da opinião dos outros. Eu não sei se posso ser feliz de novo. Depois de tanto tempo de solidão, não sei se mereço ser feliz com você. João ficou em silêncio por um momento. E Maria ouviu o silêncio, profundo ao outro lado da linha. Ele sabia o que ela estava sentindo, porque ele sentia a mesma coisa. Mas ele também sabia que o que eles estavam vivendo não era algo fácil de ser explicado ou justificado. Era um sentimento genuíno que os conectava. Maria, sei que não tenho todas as respostas, mas o que posso te oferecer é a verdade. Eu sinto que te encontrei agora, e quero tentar viver isso. Não vamos nos preocupar com o que os outros pensam. O que importa é o que nós sentimos, e se isso for verdadeiro, vamos lutar por isso. Maria fechou os olhos por um momento, sentindo a calidez da voz de João, a segurança que ele transmitia, e pela primeira vez se permitiu sonhar com algo além de suas dúvidas. O que eles estavam vivendo era real, e por mais assustador que fosse, ambos estavam dispostos a se arriscar por esse amor, por essa chance que a vida lhes oferecia. O mês de dezembro em Gramado parecia envolver a cidade em uma atmosfera mágica e acolhedora. As ruas estavam decoradas com luzes de Natal, que cintilavam como estrelas no céu escuro, refletindo um brilho suave sobre a neve que cobria os telhados das casas. O frio no ar não era forte o suficiente para afastar a sensação de calor humano que permeava os encontros entre Maria e João. A cidade, famosa por sua beleza e tranquilidade, parecia ser o cenário perfeito para o começo de um novo amor. Maria se sentia estranha. Não era só o inverno rigoroso que estava tornando suas manhãs mais solitárias, mas também a sensação crescente de que algo estava se desenrolando em sua vida. Algo que ela não havia previsto e que, de certa forma, a surpreendia e a desafiava. A presença de João, a maneira como ele a fazia se sentir, era algo que ela não havia experimentado nos últimos anos, desde a morte de Eduardo, seu falecido marido. Era como se sua vida tivesse se tornado um manto de rotina, que se rompia a cada vez que ela olhava para João. Era estranho e, ao mesmo tempo, reconfortante, como se um mistério se desvendasse, pedaço por pedaço, e Maria não soubesse ao certo o que seria do próximo capítulo. O que ela sabia é que, desde o primeiro encontro com João, uma pequena faísca de vida tinha se aceso dentro de si, e essa faísca, apesar de pequena, começava a crescer de forma inesperada. Eles haviam se encontrado com mais frequência ao longo das últimas semanas. O clima de Natal Luz trouxe mais oportunidades para saírem juntos, para explorarem o que poderia ser mais do que uma amizade reconectada. Eles caminhavam pelas ruas iluminadas da cidade, conversavam em cafés quentinhos e muitas vezes se perdiam nas pequenas e silenciosas conversas de ambos, aquelas que não precisavam de muitas palavras para expressar o que sentiam. Mas algo ainda estava pendente entre eles, algo que o silêncio das ruas de Gramado parecia querer dizer: o medo da entrega. Maria, com toda a sua experiência de vida, sabia o quanto o medo e as inseguranças podem bloquear um amor genuíno. Ela ainda não sabia como poderia confiar em algo novo, especialmente depois de uma vida de perdas. João, por sua vez, também enfrentava seus próprios dilemas. Embora sentisse um amor renovado, sua idade avançada e a vida simples que levava o faziam questionar se ele seria capaz de dar a Maria o que ela realmente merecia. E assim, o que começava a parecer um romance encantado com um toque de magia, de Natal, também estava carregado de inseguranças e questionamentos. Mas o amor, como sempre, tem seus próprios caminhos para se revelar, e ninguém poderia prever o que aconteceria naquela noite. Era uma noite fria de sexta-feira, quando Maria e João decidiram se encontrar para mais um passeio pelas ruas de Gramado. O evento de Natal Luz estava acontecendo na Praça Central, e as luzes brilhavam intensamente ao redor deles, fazendo a cidade parecer um conto de fadas. Eles caminhavam lado a lado em silêncio, apenas acompanhados pelo som dos passos sobre a neve.
mas havia algo diferente no ar. Algo tenso, mas também cheio de promessas. Você já percebeu como Gramado parece ainda mais bonita quando a cidade está toda iluminada? João comentou, rompendo o silêncio, mas com um tom suave, como se falasse mais para si mesmo do que para Maria. Maria sorriu, observando as luzes ao redor. O brilho parecia refletir a beleza de Gramado, mas também o brilho que ela sentia crescer dentro de si mesma. Sim, é como se a cidade tivesse algo mágico. Tudo parece mais vivo aqui, mais real. Ela respondeu com um sorriso tímido, mas que expressava o que sentia. João olhou para ela, e por um momento, o tempo pareceu parar. Havia algo em Maria naquela noite, que o fazia perceber o quanto ela ainda era especial para ele. Ele podia ver a suavidade em seu olhar, o jeito como ela se movimentava, como ela olhava para o mundo. Algo ali, naquele momento, tocava a alma dele de uma forma profunda. Eles continuaram a caminhar, até que chegaram a um pequeno banco, na praça central. O clima estava frio, mas o vento cortante não impediu que os dois se sentassem, lado a lado, em silêncio. O cheiro do ar gelado misturado ao aroma das doces de Natal parecia criar uma aura de intimidade e conforto ao redor deles. Maria olhou para a cidade, mas não podia mais desviar o olhar de João. Foi então que algo muito sutil, mas muito significativo aconteceu. João a olhou com uma expressão que Maria não conseguiu entender completamente, mas que a fez sentir algo novo e familiar ao mesmo tempo. Ele sorriu suavemente, como se quisesse quebrar o silêncio que os envolvia. Maria, eu sei que estamos em um ponto de nossas vidas onde muitas coisas já aconteceram. Não podemos voltar no tempo, mas eu tenho certeza do que sinto por você. O que aconteceu entre nós foi forte, mesmo lá atrás. Mas agora eu não quero deixar o medo me impedir de viver o que estamos construindo. Maria sentiu o peso das palavras de João, e pela primeira vez, percebeu que ele estava falando sobre o futuro. Ele não estava mais olhando para o passado. Ele queria avançar com ela, e isso fez com que seu coração disparasse. Ela não sabia o que responder. O que ela sentia era tão intenso, mas tão inesperado, que palavras não conseguiam explicar. Ela olhou para ele, seus olhos se encontrando com os dele, e naquele momento, algo dentro dela se quebrou. Ela se permitiu sentir. Ela se permitiu deixar as barreiras caírem, sem dizer mais nada. João se inclinou levemente para a frente, e Maria, com o coração batendo forte no peito, também se aproximou. O silêncio foi interrompido apenas pelo som suave de suas respirações se misturando. O mundo ao redor parecia ter desaparecido, restando apenas os dois, e tudo o que Maria conseguia ouvir era o som do seu próprio coração acelerado. Quando os olhos de João se fecharam lentamente e ele aproximou seus lábios dos dela, Maria não hesitou. Ela fechou os olhos também, e naquele instante, eles se beijaram pela primeira vez após todos aqueles anos de distância. O beijo foi suave, mas carregado de emoções profundas. Foi como se o tempo tivesse parado, como se a magia do Natal tivesse se infiltrado em cada movimento, em cada toque. Era um beijo de descobrimento, de conexão, e mais importante, de redescobrimento do amor. Quando o beijo terminou, eles se afastaram levemente, mas não o suficiente para quebrar o vínculo entre eles. O olhar deles se encontrou mais uma vez, e Maria sentiu algo que ela não sentia há muito tempo. Paz. Uma paz que só o amor verdadeiro pode trazer. Eu não sei como explicar, João. Eu nunca imaginei que algo assim aconteceria depois de tanto tempo. Maria disse, sua voz suave, mas cheia de emoção. João sorriu, com uma expressão serena, e pegou a mão dela. Eu também não sabia, Maria. Mas agora que estamos aqui, eu sei que o que estamos vivendo é real. E isso é tudo o que importa. A cidade de Gramado ainda estava imersa na magia do Natal, com suas ruas enfeitadas de luzes cintilantes que refletiam o espírito acolhedor do evento. As noites geladas, regadas a um calor suave, vindo das lareiras de casas simples e charmosas, ofereciam um cenário perfeito para uma história de amor inesperada. Porém, apesar da beleza de Gramado, Maria não conseguia se livrar da sensação
de que algo estava prestes a mudar de forma irreversível em sua vida. Após o primeiro beijo com João, as semanas seguintes foram repletas de momentos preciosos e pequenos encontros, cheios de sorrisos e troca de olhares. Cada vez que ela estava com ele, a dúvida e o medo da solidão pareciam se dissipar. Mas ao mesmo tempo, algo mais estava crescendo dentro dela. Uma tensão silenciosa, vinda das vozes que ecoavam em sua mente. Sua filha, Ana, continuava a insistir para que Maria tomasse uma decisão sobre o que estava acontecendo entre ela e João. A cada encontro, os questionamentos aumentavam. Será que Maria estava cometendo um erro? Afinal, ela nunca pensou que se apaixonaria novamente depois de ter vivido tantos anos ao lado de Eduardo, seu falecido marido. Agora, com João, ela se sentia dividida entre o que sentia e o que as expectativas sociais e familiares impunham sobre ela. Maria estava sentada no sofá de sua casa, com a xícara de chá em mãos, quando o telefone tocou novamente. Ela sabia quem estava do outro lado. Ana nunca se cansava de questionar as escolhas da mãe, e mesmo com todo o carinho, ela não entendia que a vida de Maria não tinha mais voltas. Ana queria que ela tivesse um novo rumo, mas um rumo que fizesse sentido, dentro daquilo que ela considerava normal. O que Maria estava vivendo com João, aos olhos da filha, parecia descompassado, como se ela estivesse tentando preencher um vazio de uma forma errada. Maria suspirou antes de atender o telefone. Ela já sabia o que viria. Mãe, você realmente acha que essa história com o João é algo sério? Ana perguntou, a preocupação evidente na voz. Você não acha que já passou da hora de pensar na sua saúde, na sua estabilidade? Eu sei que ele é uma boa pessoa, mas ele é muito diferente. Maria fechou os olhos por um momento, absorvendo as palavras de sua filha. Ela sabia o que Ana queria dizer, mas a verdade era que a mãe não sabia como justificar o que sentia por João. Não havia palavras simples o suficiente para explicar aquela sensação que nascia em seu coração. Ela queria gritar para Ana que o amor verdadeiro não tem idade, mas não sabia se conseguiria fazer sua filha compreender isso. Ana, eu sei que você se preocupa comigo, mas a vida, minha querida, não é feita só de estabilidade e segurança. Às vezes, é preciso se arriscar. E o que estou sentindo por João é algo que eu não senti há muito tempo. Não é só por ele ser diferente, é por ele me fazer voltar a viver. Eu não posso simplesmente ignorar isso. Havia uma pausa do outro lado da linha. Maria podia sentir que sua filha estava tentando encontrar palavras para responder, mas o silêncio apenas confirmou que Ana ainda não compreendia a complexidade das emoções de sua mãe. Talvez fosse tarde demais para explicar, ou talvez Ana não estivesse pronta para aceitar que a vida de Maria já havia tomado outro rumo. Ela não queria mais viver apenas para os outros. Eu entendo, mãe, mas você precisa ter certeza de que isso não é uma fuga. Você se lembra de tudo o que passou? Não deixe de lado aquilo que você já construiu. Ana respondeu, tentando ser compreensiva, mas com um tom de preocupação que Maria já conhecia bem. A ligação terminou, mas a sensação de incerteza permaneceu. Maria não estava mais tão certa sobre o que o futuro lhe reservava. Tudo ao seu redor parecia pedir explicações para sua escolha de estar com João. O julgamento estava ali, em cada canto da cidade, em cada olhar de conhecidos. Mas João não era Eduardo, e ela sabia disso. João tinha algo que Eduardo nunca poderia oferecer novamente. O presente do agora. Maria olhou pela janela, vendo a neve cair suavemente. Ela não sabia como sua história com João se desenrolaria, mas o que sabia era que precisava viver esse amor. Ela merecia a chance de ser feliz, de recomeçar sem o peso das expectativas dos outros. Ela não queria mais ser uma espectadora de sua própria vida. No mesmo dia, João também lidava com suas próprias inquietações. Ao longo das semanas, ele sentia o peso das escolhas que havia feito em sua vida. Quando se encontrou com Maria novamente, seus olhos estavam mais cansados, mas ao mesmo tempo, mais decididos. Ele sabia o que sentia, e não deixaria que nada, nem ninguém o fizesse duvidar disso. João sempre foi um homem simples, acostumado a lidar com os desafios da vida com seus próprios recursos. Quando Maria entrou em sua vida, ele soubera que o que sentia por ela não poderia ser algo passageiro.
Ele não queria mais perder tempo. Mas a pressão social de estar com alguém tão diferente, de viver um amor que parecia impossível, o fazia duvidar de suas próprias escolhas. Uma noite, depois de uma longa conversa com Maria sobre suas inseguranças, ele a levou para um café em um pequeno bistrô da cidade, onde as luzes de Natal refletiam suavemente sobre a mesa entre eles. O local estava tranquilo, e o cheiro de café fresco preenchia o ar. Eles se sentaram em silêncio por um tempo, cada um imerso em seus próprios pensamentos. O medo do que os outros iriam pensar pesava sobre os dois. Maria, eu sei que tudo o que estamos vivendo é novo e estranho para nós dois. Eu já vivi uma vida inteira e sei como as coisas podem ser complicadas. Não é só sobre o que nós dois sentimos, mas sobre como o mundo vê isso. João disse, a voz cheia de uma honestidade crua. Maria o olhou e os sentimentos de medo e insegurança dela começaram a vir à tona. Ela não sabia como enfrentar as pressões externas. Ela sabia que em uma cidade como Gramado, onde todos se conheciam, era difícil viver um romance de maneira discreta. Eu sei, João. Eu também estou enfrentando isso. Mas o que eu sinto por você é real. Não posso simplesmente ignorar. Já vivi com o medo de perder algo que nunca tive. E agora que encontrei algo que me faz sentir viva, não posso deixar que os outros decidam por mim. Maria respondeu com determinação. Eles se encararam por um momento, e a tensão no ar foi substituída por uma calorosa aceitação mútua. Mesmo com todas as dúvidas e expectativas externas, ambos sabiam que o amor que compartilhavam era algo que valia a pena ser vivido, sem medo do que os outros pensassem. Eles precisavam enfrentar suas dúvidas e desafios internos, mas isso só reforçava o desejo de seguir juntos. Enquanto caminhavam pelas ruas iluminadas de Gramado, com os sinos de Natal tocando ao fundo, Maria e João sabiam que o futuro seria difícil, mas também sabiam que juntos poderiam superar o que viesse pela frente. Eles não estavam sozinhos, e o amor deles era o que mais importava. Os dias seguintes ao primeiro beijo de Maria e João foram cheios de momentos de felicidade, mas também de conflitos internos e dúvidas. Embora ambos tivessem encontrado um ao outro, como se o destino os tivesse reencontrado para um propósito, ainda havia muito a ser enfrentado. O amor deles era real, mas a pressão de tudo o que os cercava parecia ser um obstáculo difícil de ultrapassar. Em uma manhã fria, Maria estava em casa, observando a vista de sua janela, quando o telefone tocou. Era Ana, sua filha. O tom da voz dela foi imediatamente diferente, algo que Maria não conseguiu ignorar. Mãe, precisamos conversar sobre o João. Eu entendo que você está querendo viver a sua vida, mas você tem que pensar nas consequências. Ele é muito diferente, e essa decisão não vai afetar só você. Ana disse, sua voz carregada de preocupação. Maria suspirou e sentou-se no sofá. A situação com a filha estava ficando cada vez mais difícil. Ana não conseguia aceitar o relacionamento dela com João, e parecia que tudo o que Maria fazia não era suficiente para explicar o que estava acontecendo em seu coração. Ana, eu sei que você está preocupada, mas isso não é algo fácil para mim também. Eu preciso viver isso. Não posso viver para os outros. Maria respondeu, tentando se manter firme, embora as palavras de sua filha a estivessem balançando. Ana, do outro lado da linha, permaneceu em silêncio por um momento. Maria sabia o que sua filha pensava. Ela a amava, mas não compreendia as escolhas de sua mãe. Como poderia ela, tão jovem, entender o que Maria sentia? O que Maria estava tentando explicar não era apenas uma fuga para esquecer o passado, mas uma decisão genuína de ser feliz novamente. Porém, as palavras eram difíceis de encontrar. Eu entendo, mãe. Só, por favor, tome cuidado. Não quero que você se machuque de novo. Ana disse, sua voz agora mais suave, mas ainda carregada de preocupação. A conversa terminou, mas Maria sentiu um peso crescente sobre os ombros. O que sua filha dizia era importante, mas ao mesmo tempo, ela sabia que não podia viver de acordo com as expectativas dos outros. Não podia abrir mão de um amor genuíno por causa do medo ou da opinião dos outros. Ela olhou para a foto de Eduardo, seu falecido marido, na mesa ao lado. Ele sempre fora o amor da sua vida, mas ela não queria mais viver apenas com lembranças.
Ela queria experimentar a felicidade com João, e isso significava superar o medo de novos desafios. Ao mesmo tempo, João também enfrentava suas próprias inseguranças. Ele sabia que o que estava construindo com Maria era real, mas a sociedade e a cultura ao seu redor faziam com que ele se perguntasse se essa relação estava sendo vista com os olhos certos. Ele, um simples mecânico, e ela, uma mulher rica, bem-sucedida, que havia perdido o marido e agora se via amando de novo. João começou a sentir o peso da diferença social entre eles. Ele sabia que Maria merecia tudo o que a vida podia oferecer, mas ele não tinha nada a mais para lhe dar além do seu coração, suas emoções sinceras. O medo de que sua história com ela fosse apenas uma ilusão de um homem que ainda acreditava no amor, mas que não tinha nada de concreto para oferecer, o consumia. Ele temia que, em algum momento, Maria se arrependeria. Foi então que ele decidiu conversar com ela sobre seus medos. Maria, eu sei que estamos vivendo algo especial, mas preciso ser honesto com você. Eu sou simples. Eu não tenho o que muita gente considera status, ou uma vida de luxo como a sua. Não quero que você se sinta pressionada ou que, de alguma forma, nossa história seja vista como algo impróprio ou irreal. João disse, olhando para Maria com um olhar cheio de vulnerabilidade. Maria o olhou atentamente, sentindo o peso daquelas palavras. Ela havia pensado em tudo isso, claro. Ela sabia o que João queria dizer. Eles eram de mundos tão diferentes, e a sociedade ao redor deles poderia ver o romance deles como estranho, como algo que não se encaixava nas normas. Eu entendo o que você está dizendo, João, mas o que realmente importa é o que sentimos. Eu não estou com você por causa do que você tem ou não tem. Estou com você porque me faz sentir viva, porque é real. Eu sei o que estou fazendo, e sei que é uma escolha difícil. Mas, João, eu não vou me arrepender de tentar. Maria respondeu, com firmeza na voz, tentando transmitir a ele a certeza que sentia em seu coração. Ela sabia que a vida tinha lhe ensinado muitas lições, mas o amor era a maior de todas. E agora, ela estava disposta a se arriscar, mesmo com todas as incertezas que isso envolvia. A conversa deles foi interrompida pela chegada de um evento na cidade. Mas aquele momento de vulnerabilidade fez Maria e João se aproximarem ainda mais. Ambos estavam em um processo de autoaceitação e de aceitação do outro, com suas fraquezas e forças. Eles precisavam, mais do que nunca, ser verdadeiros um com o outro. No entanto, a pressão continuava. Quando João foi a um evento com Maria, olhares curiosos começaram a se formar. Ele notou os comentários sussurrados, o olhar de estranhamento de algumas pessoas, mas também o apoio silencioso de outros. Mas o que realmente incomodava João era a reação de Maria. Ela, com toda a sua elegância e status social, estava sendo colocada à prova. Havia pessoas que a observavam, julgando sua decisão. Ele podia ver que ela estava desconfortável, tentando esconder a tensão nas conversas, enquanto sorriam para os outros. Ao final do evento, Maria se afastou um pouco, seus olhos se perdendo nas luzes da cidade. João a seguiu, percebendo a pressão que ela sentia. Você está bem? João perguntou com preocupação. Maria olhou para ele, tentando sorrir, mas os olhos dela refletiam cansaço. Ela sabia que o peso das expectativas ainda estava ali, como uma sombra. Sim, mas é difícil, João. Não sei mais o que fazer para justificar o que estamos vivendo. Há sempre um olhar, um comentário, algo que me faz sentir que talvez eu esteja fazendo a escolha errada. Maria respondeu com a voz trêmula. João se aproximou dela, tocando suavemente em seu braço. Maria, você não precisa justificar nada. O que nós temos é verdadeiro. Não importa o que os outros digam. O que importa é o que sentimos. E se você quiser, vamos viver isso. Vamos fazer nossas próprias regras. Eles se abraçaram ali, no meio das luzes de Gramado, com a cidade ao redor deles parecendo testemunha silenciosa do que estavam construindo. O amor verdadeiro não precisava de justificativas. Ele era o que eles escolhiam viver todos os dias. Após a última conversa que teve com João, Maria se sentiu um pouco mais leve, mas não completamente em paz com suas escolhas. As palavras dele ainda estavam em sua mente.
Mas a pressão de enfrentar os desafios sociais e as expectativas dos outros parecia ainda mais forte. Ela sabia que João a apoiava, mas havia algo em seu coração que a incomodava. Ela não queria mais se esconder, não queria mais viver sob a sombra da opinião de outras pessoas. Mas como se libertar dessa pressão constante? O Natal estava chegando ao fim em Gramado, e o brilho das luzes já começava a se apagar lentamente, mas a cidade ainda conservava aquela energia acolhedora que fazia com que Maria se sentisse como se tivesse um novo começo pela frente. Ela havia se permitido viver um novo amor, e, mesmo com todas as dúvidas e inseguranças, ela sentia que João estava realmente ali, disposto a caminhar ao lado dela. Em um sábado à tarde, Maria decidiu sair para caminhar sozinha pelas ruas tranquilas da cidade. Ela já conhecia os caminhos, as praças e o banco de madeira onde ela e João haviam se sentado no dia em que se reencontraram. Ela sempre se sentia em paz lá, como se aquele fosse um lugar onde podia refletir sobre o que realmente desejava da vida. A caminhada solitária lhe proporcionava momentos de introspecção que ela sabia que precisava. Enquanto caminhava, seus pensamentos se misturavam com as memórias do passado e as esperanças para o futuro. Maria já não se via mais como uma mulher que havia perdido tudo. O que ela sentia por João não era só uma forma de escapar da solidão, mas algo real, algo que a fazia acreditar novamente no poder de recomeçar. Talvez o amor não fosse tão complicado como ela imaginava. Talvez ele fosse, na verdade, simples e sincero, como o que ela estava sentindo agora. Ela parou em frente ao banco de madeira, onde o dia estava particularmente bonito, com o sol se pondo lentamente atrás das montanhas. Sentou-se ali, fechando os olhos por um momento. A sensação de tristeza que ela costumava carregar estava se dissipando aos poucos. O passado de dor e solidão começava a aparecer mais distante. O futuro agora parecia mais brilhante do que ela jamais imaginou que fosse. Enquanto Maria refletia, seu celular vibrou. Era uma mensagem de João. Estou indo para o café que tanto gostamos. Que tal nos encontrarmos lá depois? Ela sorriu para a tela do celular. Os últimos meses tinham sido difíceis, mas a maneira como João sempre a tratava, com paciência, carinho e respeito, fez Maria perceber que talvez estivesse com medo de algo que nem sequer existia. Ela não sabia ao certo se João estava com ela apenas por uma questão de compaixão, ou se o que ele sentia realmente tinha o potencial de se transformar em algo duradouro. Mas sabia que, ao lado dele, ela se sentia viva. E isso valia mais do que qualquer outra preocupação. Ela respondeu à mensagem e, minutos depois, estava caminhando em direção ao café. Ao chegar, viu João sentado à mesa, com aquele sorriso caloroso que sempre parecia dissipar todas as suas dúvidas. Ele estava, como sempre, simples e encantador. O fato de ele ser tão genuíno e acessível era uma das coisas que Maria mais apreciava nele. Oi, Maria, estava esperando você. João disse com um sorriso que parecia iluminar todo o ambiente. Como você está se sentindo hoje? Maria se sentou ao lado dele, colocando as mãos sobre a mesa, e deu um leve suspiro. Hoje, melhor. Respondeu, olhando para ele com um olhar que expressava mais do que palavras poderiam dizer. Eu preciso te confessar algo, João. João a olhou com um sorriso suave e curioso, encorajando-a a continuar. Eu ainda tenho medo. Eu sempre tive medo de me abrir para o amor, de me entregar novamente. Depois de perder Eduardo, achei que nunca mais teria coragem para recomeçar, para me permitir sentir de novo. Mas, por mais que eu tenha medo de estar errada, por mais que a pressão da sociedade me incomode, há algo que eu não posso negar. O que estou sentindo por você é real. E não importa o que aconteça, eu quero tentar. Maria disse com os olhos brilhando de sinceridade. João ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse absorvendo as palavras dela. Ele sabia o quanto Maria tinha se fechado para o mundo após a morte de Eduardo. Ele sabia que para ela, abrir-se para ele não era fácil, mas naquele momento, ele sentiu algo mais profundo, algo que ele também não podia ignorar. Ele não queria mais esperar. Ele queria viver aquele amor, não apenas nas palavras, mas nas ações, no dia a dia, na realidade. Maria, você não precisa se preocupar com mais nada.
Não importa o que a sociedade pense ou o que as outras pessoas digam. O que importa é que o que temos é genuíno, é real. Eu quero isso com você. Quero seguir ao seu lado. Não estamos começando de novo por causa de um erro do passado, mas sim porque o que estamos vivendo agora é a verdadeira chance de sermos felizes juntos. João respondeu, com um olhar cheio de confiança e amor. Maria sorriu, com os olhos lacrimejando. Ela não sabia ao certo onde essa história a levaria, mas sabia que estava pronta para dar um passo em frente, para se permitir viver aquele amor sem mais medos ou hesitações. Se havia uma coisa que ela tinha aprendido até agora era que o amor não se resume a expectativas, a medos ou limitações. O amor verdadeiro exige coragem, exige entrega, exige que se abra mão de velhas inseguranças e se arrisque por algo novo e belo. A conversa deles fluiu naturalmente, e Maria percebeu com uma clareza que a fez sentir um peso se dissipando, que estava pronta para dar o próximo passo com João. Ele não era perfeito, mas ela também não era. E juntos eles poderiam construir algo que fosse mais forte do que qualquer desafio que a vida lhes impusesse. Naquela noite, depois de uma longa conversa sobre os próximos passos, Maria e João saíram do café. Caminharam pelas ruas tranquilas de Gramado e, mais uma vez, encontraram o conforto e a paz que ambos procuravam. Não era só o clima da cidade ou as luzes de Natal, mas o que se passava entre eles, o sentimento genuíno que crescia a cada dia. Antes de se despedirem, João segurou a mão de Maria, olhando-a com um sorriso suave. Vamos, Maria. Vamos caminhar juntos para o futuro, sem medo de errar. O que importa é que estamos aqui agora, vivos e prontos para viver esse amor. Maria apertou a mão dele e sentiu pela primeira vez em muito tempo uma sensação de paz. Ela sabia que o futuro era incerto, mas também sabia que, ao lado de João, ela finalmente se sentia pronta para começar de novo. Gramado, com seu ar fresco de inverno e as luzes de Natal ainda iluminando suas ruas, parecia ter sido desenhada pelo destino para ser o cenário perfeito para o final feliz de Maria e João. A cidade, com seu charme europeu e a tranquilidade das montanhas, tinha se tornado o local onde, após anos de solidão e dor, ambos poderiam finalmente experimentar a beleza do amor maduro e verdadeiro. As semanas se passaram com mais frequência de encontros, risos e diálogos significativos. Cada momento compartilhado foi mais uma confirmação de que o que sentiam um pelo outro não era apenas uma ilusão. João, com seus olhos claros e aquele sorriso simples, tornava o mundo de Maria mais leve e cheio de esperança. Por sua parte, Maria, com seus cabelos grisalhos e olhar sábio, trouxe para a vida de João uma nova perspectiva de felicidade e renovação. A maior transformação deles não foi em suas vidas pessoais ou profissionais, mas na maneira como começaram a ver o amor. Ele deixou de ser um conforto da juventude e se tornou uma força curadora e libertadora, mostrando-lhes que, independentemente da idade, é sempre possível recomeçar. O passo decisivo. Em uma tarde tranquila de domingo, João sugeriu que eles fizessem algo mais do que apenas caminhar pela cidade. Queria levar Maria até um lugar especial, longe das luzes e do burburinho da cidade. Ele sempre soubera que Gramado tinha mais do que suas praças e ruas iluminadas. Havia a serenidade das montanhas e os parques isolados, os lugares onde se podia realmente sentir a paz. Maria aceitou o convite, embora sentisse um nervosismo agradável em seu peito. Ele a conduziu até um dos pontos mais altos da cidade, onde uma pequena capela, rodeada por árvores altas e antigos pinheiros, oferecia uma vista deslumbrante das montanhas cobertas pela neve. Aqui é o meu lugar favorito, João disse com a voz tranquila, enquanto caminhavam pelas trilhas de madeira que levavam à capela. É o lugar onde posso realmente ouvir meus pensamentos e sentir a paz. E eu quero compartilhar essa paz com você. Maria o olhou, e uma onda de emoção tomou conta dela. Ela sabia o quanto esse lugar significava para ele, mas também sabia que ele estava compartilhando algo profundo de seu coração com ela. Ao chegarem à capela, os dois sentaram-se em um banco de madeira que estava virado para as grandes janelas, permitindo-lhes admirar a vista espetacular.
Eu nunca imaginei que poderia voltar a acreditar no amor, João. Maria disse, olhando para ele com os olhos um pouco úmidos, mas com um sorriso sereno nos lábios. Depois de perder Eduardo, eu achei que nunca mais seria capaz de sentir algo assim. Não sei o que me fez mudar de ideia, mas acho que encontrei em você algo que eu pensei que estivesse perdido para sempre. João segurou sua mão com firmeza, sentindo o peso daquelas palavras. Ele sabia que a jornada de Maria não tinha sido fácil, mas também sabia que ela havia se permitido viver novamente. E isso era um presente que ele não tomaria como garantido. Você me fez acreditar no amor também, Maria. João respondeu, com um sorriso sincero, mas cheio de uma emoção indescritível. E eu não quero mais viver sem você. Não importa o que aconteça, quero que você saiba que o meu coração é seu, e eu vou te acompanhar em cada passo dessa nova vida que você está construindo. Maria olhou profundamente em seus olhos, e pela primeira vez, ela não teve dúvidas sobre o que queria. Ela sabia naquele momento que o amor deles não era apenas uma coincidência ou um capítulo bonito da vida. Era a construção de um futuro, de uma vida compartilhada, onde ambos poderiam se apoiar, se amar e se reinventar, independentemente das dificuldades e dos medos. Com os olhos fixos no horizonte, Maria deu um pequeno sorriso, como se o mundo estivesse se organizando de maneira perfeita à sua volta. Ela sentia-se em paz consigo mesma, com João e com a vida. Mas havia algo que ela ainda queria ouvir, algo que ela não sabia se ele pensava. João, você acha que seria loucura eu querer dar um passo ainda mais ousado com você? Maria perguntou, hesitante, mas com uma curiosidade doce nos olhos. Eu sinto que o amor não tem limites para nós. Mas e o futuro? Estamos prontos para fazer dele algo mais do que apenas uma história maravilhosa? João a olhou por alguns segundos, como se estivesse ponderando as palavras dela. E então, com um olhar decidido, ele se levantou do banco e se ajoelhou diante de Maria, como se estivesse prestes a fazer algo que ela jamais imaginaria. Maria ficou em choque por um momento, mas a cena a emocionou de tal maneira que as lágrimas começaram a brotar de seus olhos. Ele segurou sua mão e com uma voz firme e carinhosa disse: Maria, o que eu quero te dizer é simples, mas profundo. Você é a mulher com quem quero passar o resto da minha vida. Quero construir o nosso futuro, ser o teu companheiro em todos os momentos, enfrentar os desafios e celebrar as vitórias. João fez uma pausa, olhando para ela com um sorriso suave, antes de completar. Maria, eu quero que você se case comigo. Não porque a vida nos deu uma segunda chance, mas porque eu realmente acredito que fomos feitos um para o outro. Maria sentiu o mundo ao redor desaparecer naquele instante. O pedido de João foi como uma iluminação, um momento onde todas as inseguranças, as dúvidas e os medos desapareceram. Ela havia encontrado o amor novamente, e agora ele estava ali, pedindo para que ela se unisse a ele, não apenas para o presente, mas também para o futuro. Ela, com lágrimas nos olhos, sorriu para ele e com a voz mais serena e cheia de emoção, respondeu: Sim, João, eu quero passar o resto da minha vida com você. Eu te amo e quero viver esse amor com você, sem medo, sem hesitação. O amor concretizado. Naquele instante, Gramado parecia brilhar ainda mais. O frio da cidade parecia ter desaparecido, e o calor do amor entre Maria e João se espalhou, tornando o mundo ao redor mais leve, mais mágico. Eles estavam finalmente juntos, não apenas por uma coincidência do destino, mas por uma escolha consciente de viver o amor em sua forma mais genuína e sincera. O casamento deles foi simples, mas cheio de significado. A cerimônia aconteceu na pequena capela, onde eles haviam se sentado juntos pela primeira vez, com apenas alguns amigos e familiares presentes. A cidade de Gramado, com seu charme europeu e sua beleza natural, foi o cenário perfeito para este novo começo. A lua de mel foi tranquila e discreta. Maria e João passaram dias em uma pequena casa na serra, onde puderam desfrutar do que a vida oferecia de melhor: paz, amor e companheirismo. Era como se o universo tivesse conspirado a favor deles, para que pudessem reencontrar o que já haviam perdido, mas dessa vez com mais sabedoria, mais amor
e mais gratidão. Se você também acredita que o amor pode surgir quando menos esperamos, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. E me conta nos comentários: de qual cidade você está assistindo a essa história? Adoraria saber.